A Giovana Teixeira ela fez uma pergunta aqui. Bitcoin ainda vale a pena comprar mesmo? Me explique o porquê. Imaginando que ela não saiba o que é o Bitcoin para colocar esse ainda vale a pena. Tem como resumir qual é a grande diferença do Bitcoin para outras criptomoedas? E, inclusive, por que ele surgiu comparado às moedas fiduciárias? É legal a gente lembrar que o Bitcoin nasceu logo depois da grande crise financeira de 2008, que foi um momento em que o sistema financeiro praticamente quebrou lá nos Estados Unidos, em várias partes, e agentes centrais, os bancos centrais acabaram ajudando muito as empresas que tomaram mais risco do que deveriam naquele movimento que precedeu essa crise. Então foi um momento de simbolizar essa desconfiança, essa intervencionismo estatal na economia, o que, por um outro lado, desperta desconfiança das pessoas em relação a quem que controla a economia e o nosso dinheiro, em última instância. E o Bitcoin nasceu em 2009 como um dinheiro que não é controlado por ninguém. Então, como uma implementação prática e verdadeira de um livre mercado para o dinheiro. E ele é um ativo que é apolítico, que é impossível de se confiscar e que tem uma dinâmica que é completamente diferente de qualquer outro ativo que a gente conhece. Então, ele pode ser uma adição muito interessante para qualquer portfólio que ainda não tem exposição a ele, por conta dessa natureza diferente dele e da assimetria nos retornos, porque ele ainda é minúsculo perto do potencial que ele tem de chegar de tamanho e, por outro lado, já é maior do que era lá atrás, quando era muito pequenininho e ainda tinha muito risco de dar errado. Então, ainda vale a pena, eu acho, olhar para esse ativo com carinho, sim, principalmente se você não tem exposição nenhuma a ele. Bom, você falou sobre confiscos. Eu tenho no meu bloco de notas anotados alguns episódios de confisco que a gente teve na história da humanidade, né? Na verdade, não é a história da humanidade. Eu foquei em século XX e também agora em século XXI, porque por mais impressionante que seja, isso está acontecendo em um período muito recente, inclusive. Eu acabei de colocar na feed do meu Instagram um vídeo da China, onde as pessoas estão protestando porque alguns bancos locais simplesmente travaram o dinheiro que elas tinham nas contas bancárias em abril para resolver problemas internos e até agora não liberaram nada. E o interessante era as faixas que as pessoas carregavam, era mais ou menos assim: eu tô puto com o governo local, mas eu amo o Partido Comunista Chinês. Para ver se dava problema, né? Porque protestar na China não é um negócio muito bom. Mas sobre confisco, a Alemanha teve na década de 30, os Estados Unidos tiveram em 33, confiscaram ouro. E isso é interessante, né? Porque não eram os nazistas confiscando ouro, eram os líderes do mundo livre fazendo isso. Vindo aqui para a América do Sul, o Brasil teve nos anos 90. Quantos de vocês aqui não passaram por essa época? Eu já estava vivo, nasci em 88. Lógico que eu não tenho lembranças do confisco, mas o meu pai tem, os meus avós têm. Inclusive, os meus avós são traumatizados por isso. Tudo que começa a dar errado na economia, o meu avô pega o celular e me liga e fala: Bruno, vão tomar o meu dinheiro? Eu falo: calma. Já não é mais tão fácil fazer isso como antigamente. Mas Chipre teve em 2013, Grécia em 2015, Líbano em 2020, Afeganistão 2021, Canadá 2022, Rússia 2022, num contexto diferente. Foram os Estados Unidos que confiscaram o dinheiro da Rússia, os dólares que eles tinham guardados. E a China agora está passando por esse problema em 2022 também. Só que quando a gente fala de criptomoedas, o Bitcoin não é a única que seria inconfiscável. E tem duas perguntas aqui interessantes sobre uma outra criptomoeda que lá atrás, em 2017, era uma promessa de que iria desbancar o Bitcoin, até porque surgiu dele. E eu queria que você desse mais detalhes. A Joyce.bragança perguntou aqui: Bitcoin Cash, né? Por favor, fale sobre isso. E o Renan.kleber22 estava perguntando se, na sua visão, Felipe, vale a pena comprar Bitcoin Cash. O que você acha desse ativo? E qual é a diferença que ele tem para o Bitcoin também, para quem nunca ouviu falar do Bitcoin Cash? Fazia um tempo que eu não escutava falar dele. Eu estou olhando para trás aqui, tem um livro aqui que conta exatamente a história do nascimento do Bitcoin Cash, que eu acho que foi. Eu vou até pegar para mostrar para a galera aqui, que acho que vale a pena. Esse aqui, ó, chama-se The Block Size War e relata um período de muita tensão na comunidade do Bitcoin por conta de uma concepção diferente sobre o que o projeto, né, o Bitcoin deveria ser. E de um lado desse dilema, dessa batalha, tinha muita gente que reconheceu o Bitcoin principalmente como reserva de valor, então priorizava atributos como robustez, conservadorismo, dificuldade de mudar, mesmo que isso custasse escalabilidade.
E de outro lado, tinha muita gente que sempre achou que o Bitcoin tinha que ser mais um meio de pagamento logo, e não lá na frente, para conseguir competir com o tanto de alternativa que a gente tem hoje, tipo o Pix, por exemplo, né? E esse lado que priorizava velocidade, usabilidade no comércio e queria que o Bitcoin fosse moeda logo, acabou cindindo do resto da comunidade, que preferia essa robustez, esse conservadorismo, e lançou uma moeda alternativa, que é o Bitcoin Cash, que é uma versão do Bitcoin com blocos maiores, que significa que comporta mais transações, as taxas são menores, e isso vem a custo da descentralização. Então é um pouco mais centralizado, porque com o tempo a blockchain cresce, a memória do sistema cresce rápido demais e fica difícil de um usuário comum manter uma cópia da história inteira do negócio. Enfim, é um negócio que é mais centralizado, mas mais rápido. Então, hoje, o Bitcoin Cash deve valer menos de 5% do que o Bitcoin vale. Lá, quando lançou, chegou a valer 50%, ou seja, o mercado estava botando fé de que essa narrativa pudesse prevalecer no longo prazo. Mas nos últimos anos ficou claro para mim que ela perdeu para a narrativa da reserva de valor, então eu não tenho e não conheço tanta gente assim que tem Bitcoin Cash, a não ser os idealistas mais fervorosos. Sobre Bitcoin Cash, eu fui olhar aqui no CoinMarketCap o valor. O Bitcoin hoje está em torno de $20 mil e o Bitcoin Cash está custando $100. Sendo que, como o Felipe falou, lá em 2017, ele era quase metade do preço do Bitcoin. E o interessante é que quem tinha Bitcoin em 2017 acordou do dia para a noite com Bitcoin Cash também na sua carteira, ou na corretora, se ela tinha feito essa habilitação também e deu o saldo para o pessoal. Então, eu lembro que eu tinha Bitcoin Cash, eu mantive por um tempo, depois eu vendi para comprar mais Bitcoin. Mas tem até um ponto interessante sobre isso, porque tem não é uma lenda, né? Uma história real aqui no meio libertário do Brasil, que é a história do Daniel Fraga. Com certeza o Felipe conhece, né? Eu conheci o Daniel de nome, ouvindo um podcast do Instituto Mises. Na época, quem era o entrevistador era o meu amigo Bruno Garchagen. Ele estava falando com o Daniel Fraga, e o Daniel ele começou a falar mal de alguns políticos, juízes no canal do YouTube dele. Ele acabou sendo processado e ele pensou o seguinte: nossa, eu estou sendo processado por pessoas que fazem parte do Estado, eu vou perder, então vão pegar meu dinheiro em conta bancária, né? Então o que que ele fez? Ele pegou todo o patrimônio que ele tinha na época e transformou em Bitcoin. Eu não vou lembrar o ano, mas acho que era 2013, 14. Foi há Acho que as muito. últimas mensagens dele são de 2013, assim. Né? Então é por aí. Eu ouvi esse podcast depois, inclusive, já tinha acontecido, né? E aí ele comprou Bitcoin super barato, vendeu um imóvel para isso, e depois ele sumiu do mapa. E muita gente fala: não, esse cara sumiu do mapa porque ele ficou riquíssimo. Só que nos perfis que ele ainda mantém em rede social, que é um canal do YouTube, por exemplo, lá ele colocou o site do Bitcoin Cash. Então algumas pessoas especulam que, olha, ele ganhou dinheiro, né? Valorizou. Só que ele gostava mais do Bitcoin Cash do que do Bitcoin. Então, se ele fez essa troca na época que lançou o Bitcoin Cash e vendeu o Bitcoin para comprar o Bitcoin Cash, ele ganhou dinheiro, mas ele ganhou muito menos do que poderia ter ganho no final das contas. Porque se a gente for pensar no Bitcoin, né, e se você pega aquele white paper do Bitcoin, tá lá, né, que é um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, muitas pessoas falam, ó, para ser dinheiro, para ser um bom meio de troca, tem que ter transações rápidas e baratas. Só que para isso eu já tenho o Pix já. Então, eu não quero rapidez e transação barata. Eu quero realmente, como você disse, né? Essa é a minha visão, pelo menos, robustez. Eu quero que algo seja escasso, que seja descentralizado, que seja incensurável, que tenha muito mais segurança. E nesse ponto é bem complicado competir com Bitcoin no final das contas, né? Pelo menos essa é a minha visão e por isso que eu tenho essa criptomoeda no meu portfólio. Não sei se você concorda comigo, Felipe. Eu tenho dois comentários. O primeiro é que o Daniel Fraga, lenda da internet mesmo, não foi o único Bitcoiner das antigaças que seguiu por esse caminho de apoiar o Bitcoin Cash e defender a narrativa do Bitcoin como moeda eletrônica de gasto no dia a dia. Tem alguns exemplos notórios na comunidade brasileira aqui, que eu não vou citar nomes, e também no internacional. O mais famoso é o Roger Ver, que era conhecido como Bitcoin Jesus, que foi um dos primeiros caras que foi propagandista global assim de Bitcoin, e ele derivou para o Bitcoin Cash. Até hoje ele apoia o Bitcoin Cash, e notadamente perdeu muita grana, e inclusive agora na semana passada se envolveu aí com uma dessas plataformas de empréstimos que quebrou, e ele meio que foi o pivô da quebra da plataforma. Reza a lenda que está devendo quase 90 milhões de dólares, incluindo um monte de Bitcoin Cash. Então, é curioso porque em nenhum lugar
no código do Bitcoin tá escrito essa vocação para ser reserva de valor e não moeda de dia a dia. E tampouco o Satoshi determinou isso explicitamente. Tem muito debate sobre a intenção real dele e a questão de limitar o tamanho do bloco, até várias peculiaridades quanto a taxas transacionais, que no início tinha transação que nem pagava taxa, foi tudo emergindo da comunidade. Então não é que ele ou alguém falou o Bitcoin vai ser assim. O Bitcoin foi se moldando ao que a comunidade queria que ele fosse. Então, por isso que eu acho que é difícil essas narrativas dissidentes prevalecerem, uma vez que você já tem um ponto de equilíbrio tão forte, né? Um Schelling Point tão bem definido. Tem como falar um pouco mais disso, aproveitando? Porque, por exemplo, do Bitcoin veio o Bitcoin Cash e depois tivemos uma série de outras moedas sendo criadas através de forks. E muita gente não sabe o que é isso. Você até falou, né? Sobre a visão do Satoshi, teve aquele Bitcoin Satoshi Vision, que alguém pensou, não, eu vou criar o Bitcoin a maneira como o seu idealizador pensou que deveria ser. Bitcoin Gold, teve uma série de ramificações que foram feitas, todas deram errado em comparação ao Bitcoin, nenhuma se valorizou tanto quanto ele, mas por que que isso acontece? Como que dão origem a um outro ramo do Bitcoin e por que que aconteceu tanto lá atrás e hoje em dia já não acontece mais? Acho que ainda acontece, mas são menos notáveis os forks que acontecem. Mas você pegar uma lista de fork de Bitcoin, tem trocentos. O que é um fork? Vou dar um passo atrás. Uma moeda nada mais é do que um pedaço de código, um programa de computador, publicado em algum lugar, por isso que se chama código aberto, porque as pessoas podem ver e baixar no seu computador, e um conjunto de pessoas rodando esse programa no seu computador. Então o Bitcoin tem lá o seu programa, você baixa, roda no seu computador, você faz parte da rede. Só que como o código é público, qualquer pessoa pode simplesmente copiar, colar em outro lugar, modificar um nome, por exemplo, em vez de chamar Bitcoin, chamar Tripcoin, e lançar com uma rede nova e aquilo ali efetivamente vai ser uma moeda nova. Assim como pode mudar alguns parâmetros, que é o caso do Bitcoin Cash. O custo de se fazer uma cópia e lançar uma moeda nova é praticamente zero. É muito fácil. Então sempre tem cópias novas, forks novos, né? Em inglês essa palavra significa bifurcação, e boa parte desses usa o Bitcoin, o nome do Bitcoin, a narrativa do Bitcoin e a base de usuários, de detentores de Bitcoin para se bootstrapar, né, para sair do zero. Então o Bitcoin Cash, por exemplo, fez o que a gente chama de airdrop, que é quando eles dão um token de presente para um conjunto de usuários que eles identificam na blockchain. No caso, todo mundo que tinha Bitcoin. E depois vieram muitos outros, mas somando-se todos, eu acho que você não passa hoje aí de 6, 7% do valor do market cap do Bitcoin, ou seja, nenhuma ameaça ao trono do rei ainda.